2013, quem era Bolsonaro em 2013? Ele era um deputado federal do Rio de Janeiro, eleito em 2010 com algo como 120 mil votos. Ele era o representante dos militares e era um cara que ninguém levava a sério, Bolsonaro. Em 2010 era isso. Em 2013 vem o mínimo, então não existia. Assim, Bolsonaro não existia. Aliás, quando sai o mínimo, não existia a direita competitiva eleitoralmente no Brasil. Só que aí vem 2014 e aí tem que muda? Tem a Lava Jato, importante, né? A coisa do combate à corrupção, e tem o cansaço normal. Você tá dentro de um esquema de poder. O pessoal comprou essa ideia que você falou dele ser antissistema. Ele não faz parte disso. Como que ele conseguiu vender essa imagem, né? Aí em 2014, ele sai de 100 e poucos mil votos para 500 mil. E é o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Então, é tudo muito rápido. Qual é a relação do Olavo com isso? O Olavo o livro foi importante para isso. Eu acho que o livro foi importante, claro. Considerando o fato de ele falar para uma, entre aspas, elite, certo? Mas o fenômeno Olavo e o fenômeno bolsonarista aconteceriam independentemente do livro. Isso que eu quero, que eu quero dizer. Porque o livro, por mais que ele tenha vendeu, sei lá quanto, vendeu 300 mil exemplares, se você pensar em termos de proporção, não é nada. Não, né? mas quem ele foi quem leu e quem transmitiu essas ideias à frente, certo ou errado, né? Então, assim, ali a coisa acelera muito, né? A gente não tinha movimento político à direita. E de repente, porque foi de repente, o Bolsonaro atropela. Você vê que não tinha nem partido. Né? Bolsonaro nem é um. Ao contrário, Bolsonaro é um sujeito autoritário que odeia partido político. O partido político é um trampolim. É um entrave para ele. E é um trampolim. Você precisa ter um. Então é como o Pablo Marçal. Qual partido eu posso ser candidato? E ele não era privatizador, ele era, né? Ele tinha uma visão totalmente contrária, eleitor né? de Lula também no passado. Então, a questão do fio da direita, né? Em determinado momento, a direita que inexistia e que estava procurando uma figura, né? Para representar. Ela vira Bolsonaro. Qual era a outra opção? Tinham outras opções? Bom, em 2018, o candidato do sistema, entre aspas, tinha o Haddad, do PT, e o Alckmin. Era a reprodução do esquema PT-PSDB tradicional. Só que surge essa figura. Mas o Alckmin não conseguia mimetizar essa figura, porque ele já estava contaminado com a... E governador de São Paulo, já tinha sido candidato em 2006, tinha um desgaste. Então, assim, a direita sai da inexistência, em termos de representação, né? Da inexistência, e aí como ela tinha parcos fundamentos, como ela tinha pouca base, ela sai da inexistência para se converter em Jair Bolsonaro. Aliás, o próprio Olavo disse, e não estava errado, né? A direita é Bolsonaro, não tem existência sem Bolsonaro, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, isso comunica muito sobre a qualidade da direita que a gente tem, né? É uma direita personalista, é uma direita que não tem raiz, é uma direita que depende do apontamento de Jair Bolsonaro, sobre quem será o candidato nesse período aqui todo do bolsonarismo. O que você... Nem sei se seria bom plantar alguma coisa, né? Mas, assim, objetivamente, o que você plantou, assim, em termos de direita? Além de representantes que mimetizam ou tentam reproduzir, emular Jair Bolsonaro. O que você tem o aí? efeito Marçal é um pouco isso, né? Que aconteceu em São Paulo. Ele pegou a essência do Bolsonaro e colocou 10 vezes mais, né, o que o Bolsonaro acusa o Bolsonaro de deixar para trás ou abandonar. Ele pegou toda essa coisa lá da raiz, o bolsonarismo raiz, e apostou a se lá. Na religião, no empreendedorismo, no tudo. Então ele desafiou o esquema. Exatamente. Em que Bolsonaro tinha um candidato, que era o prefeito Ricardo Nunes. E que ele ficou esperando ver o que ia acontecer. E aí a gente tem o dilema, volta ao dilema de Bolsonaro no futuro, porque não nos esqueçamos disso, Bolsonaro é inelegível, está inelegível. Então, muita gente tá testando o mercado, muita gente do lado dele. Eu sinto isso. Louca para lançar a mão e desafiar. Entendeu? Então, assim, em 2026,
famoso ano que vem. Também tem esse problema. Se Bolsonaro demora muito a ungir o seu candidato, alguém vai lançar mão. Porque alguém vai aparecer. Então, foi dito aqui no passado, em alguma dessas mesas que a gente faz com vários jornalistas aqui, que é meio aquele esquema do leão fraco, né? Que isso. Ficam todo mundo vendo se aquele leão tá fraco e dá para desafiar ou ele ainda tá forte. Parece que tem essa sensação. A manifestação de Copacabana foi um leão de dente mole. Né? Foi um leão que perdeu o vigor. Então, assim, o cara... Mas ele ainda é muito forte. Não, ele é o grande eleitor. Ele é o grande eleitor. Mas São Paulo mostrou que há limites para o grande eleitor inelegível. Porque esse é o ponto. A pessoa é ungida por Bolsonaro, mas Bolsonaro está inelegível. Então, tem uma perspectiva de poder que obrigatoriamente não será de Bolsonaro. Que ele vai ter que apontar alguém. Ele vai ter que apontar alguém, mas o apontamento não sendo... Porque se Bolsonaro for o candidato, ele amarra todo mundo. Não tem, não tem direita. Ninguém vai conseguir competir com ele. E nem quer, né? Assim, o Tarcísio vai disputar a sua reeleição. Agora, sem Bolsonaro no páreo, mesmo ele, ainda que ele fizesse tudo certo para indicar ou nomear alguém, acho que ele não vai fazer, acho que ele vai levar isso ao limite. São grandes as possibilidades de aparecer um bolsonarista mais bolsonarista do que o bolsonarista indicado por um Marçal. Efeito Marçal. Efeito Marçal. Eu acho que, aliás, temos boas chances disso acontecer, o que também... Se ele também não se tornar inelegível. Não, Marçal eu acho que vai estar inelegível, mas tem muitos... você tá falando de outro. Isso, tem muitos potenciais Marçais aí, né? O Nicolas não, porque não tem idade. O cantor sertanejo... Gustavo Lima, né? Gustavo Lima, né? Então, assim, tem... E você? Tiririrí, então... A chapa vai ser isso, Gustavo Lima e você de vice. É uma boa campanha. Cara, ia ser demais, hein? Já tem o jingle, já. Faz até como é que é? Uma campanha, assim. Eu sou o Gustavo Lima, sou o candidato. Você é meu vice. Aí faz um sorteio para escolher quem é o... Tô dando ideia não, hein? Aliás, é uma péssima ideia. Já te chamam pra... Vice é muito importante. Muitas vezes o vice assume, então tem que escolher. Ainda mais aqui no Brasil, né? Mas, Vilela, vai aparecer, né? Vai aparecer e é bom para Lula. Mas a tendência que eu tô vendo é ele pegar alguém da própria família, né? Ou Michele ou os filhos. O Bolsonaro vai botar a esposa presidente da República? Não, né? Ele já disse, inclusive, aliás, presidente, isso é ruim pro teu casamento. Me permita agora uma observação. Isso é ruim pro seu casamento. É porque a perspectiva dele, autoritária, não tô dizendo machista não, autoritária de Bolsonaro isso já circulou até. Ele até já plantou isso aqui e acolá. Vou colocar Michele como candidata a presidente, ela ganha e eu serei o Casa Civil. Então ele sugerindo que ela será presidente, uma espécie de rainha da Inglaterra. Quem manda mesmo? Presidente. Não é. Não acredite nisso. Por quê? Porque uma vez que você foi eleito, não lembra Dilma? E Dilma não tinha essa ideia também que o Lula ia mandar pela... Não. Aqui não, agora Você ganhou a eleição, irmão, meu amor. Quem manda sou eu. E mais, se encher meu saco, tá demitido da Casa Civil. É isso. É assim. Não dizem que Lula queria ser o candidato em 2014 e Dilma falou, sou eu, a minha reeleição é minha? Eu não sei se é verdade, mas isso é o que circula. Ganhou a eleição. Não, mas eu sou seu padrinho, Vilela, eu fiz você. Eu ganhei. E quero ser reeleita para mostrar que o voto é meu, que eu sou a presidente. Então isso, como é que dizia o outro? Não existe. Certo? Então eu acho difícil. Padre Quevedo. Acho difícil esse esquema Michele. Filhos. Qual? Quem seria o Carlos? Flávio não vai. Não vai. Tem o Carlos ou o Eduardo? Não? Qual que é mais forte? Dos dois? Acho que o Eduardo é mais articulado, né? Mas não sei se é uma boa, né? Eu acho que seria acho que o candidato seria ou será o Tarcísio, no final. O Tarcísio, tanto aqui quanto em off, pra gente aqui, falou que não vai. Ele vai falar o quê, Vilela? Sinceramente. O presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, estava anteontem, no carro de som em Copacabana, num domingo, dizendo que ele é o candidato. Eu sou o candidato. Você é o Tarcísio. Mesmo para hipotética candidatura à reeleição a governador de São Paulo, você precisa de Bolsonaro. Você não pode ser o traidor. Então, você vai dizer agora. Você vai dizer agora para quê? Que você seria só se partisse candidato do próprio Bolsonaro mesmo. Sim, mas em algum momento o Bolsonaro... Bom,
Tudo é possível, mas em algum momento, considerando que Bolsonaro não será candidato, ele vai ter que escolher alguém. E eu acho que o mais competitivo... Aliás, a principal razão por que Tarcísio talvez não deixe de ser candidato à reeleição ao governador de São Paulo é porque a eleição é difícil. Claro que é. Entendeu? Assim, então, cara, eu tenho uma reeleição, mesmo apontado por Bolsonaro, o cavalo passa selado para Tarcísio. Ele vai ter que decidir se ele monta ou não. Talvez não tenha uma outra chance. 2030. Não é assim. Não é assim que funciona. O cavalo passa selado. Só que ele vai fazer uma avaliação mais proximamente. Pô, o meu adversário é o Lula. O presidente da República sentado na cadeira com a máquina. A eleição. Eu tenho uma eleição. Você acha que o Lula vai para a reeleição mesmo? A única razão para ele não ir seria idade relacionada à saúde, não a idade per si, problemas de saúde. Problema de saúde, né? só. Ele não dá sinais de Joe Biden, né? De ser senil, né? E ali, Vilela, tem um projeto de poder de muita gente depositado nele, né? Então, ele não preparou sucessores, não tem, né? O Fernando Haddad, não ganhou aqui, derrotado, né? Um candidato é um perdedor. Desculpa, não é uma questão pessoal, mas eleitoralmente um perdedor. O próprio Fernando Haddad, né? Fernando Haddad perde muitas eleições. Ele perdeu 2018, perdeu para 2022. Então, e é ministro da Fazenda, muito desgaste, né? Então, quem é o sucessor de Lula? Então, ele poderia, por vaidade, porque talvez perdesse a eleição, abrir mão de concorrer à reeleição e abrir mão de um projeto de poder grande que tem, representado por ele e pelo seu, será? Mas por falta de alternativas, por tudo quanto está contratado, acho muito difícil o presidente Lula não ser candidato à reeleição, a não ser que haja um problema de saúde. Com certeza.